Tradicionalmente, nesta semana, trabalhos não são entregues, provas não são realizadas. Pela reação de alguns, eu posso imaginar que isso ainda continua ou não. Mas assim foi no passado. É justamente para que você, nessa semana, pudesse investir em alguns aspectos da sua vida. E como essa é uma instituição confessional, essa semana de reuniões especiais, elas têm como base de reflexão a Bíblia Sagrada. Se você tem o hábito de carregar consigo este livro, nós vamos usá-lo aqui todas as noites, até quinta-feira. Caso você não tenha a Bíblia propriamente dita, se você tem algum dispositivo, os celulares hoje são equipados com isso, você tem a chance também, eu vou dar as referências para que você possa acompanhar a leitura do texto. Hoje a nossa reflexão vai estar baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Se você tem aí, de um jeito ou de outro, quiser acompanhar, nós vamos ler os primeiros versos desse capítulo. Para aqueles que estão com o livro, Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Para aqueles que estão com a Bíblia eletrônica, aí fica mais simples de achar. Lucas capítulo 19. Tendo achado, eu vou pedir uma vez mais que você incline a sua cabeça. Nós vamos pedir ajuda agora para compreender o que vamos ler. Nosso Deus e nosso Pai, diante de Tua face, um público muito especial. Gente que tem buscado nessa instituição de ensino um caminho para se tornar melhor e para servir melhor a sociedade, a formação de indivíduos que vão contribuir com esse país, gente que está buscando realizar sonhos, gente que está querendo alcançar patamares bem mais elevados, e alguns deles estão pagando um preço muito alto, e eu não me refiro somente aos custos do ensino, mas a rotina estressante de trabalho e estudos, que nesta hora sintam o Teu toque, que sintam neste momento uma oportunidade para retomarem suas energias e para avançarem com mais coragem e determinação. Ouve a nossa oração, Senhor, a nossa necessidade é nosso argumento, e nós oramos confiados em Jesus Cristo, nosso intercessor. Amém. Lucas 19, a partir do primeiro verso, a gente lê assim. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, verso 3, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Verso 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, daqui para frente restituirei 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E o verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse é um texto interessante, é um episódio relatado unicamente nesta seção da Bíblia, nenhuma outra parte das Escrituras relata esse episódio. É um episódio antigo, afinal de contas, esse episódio ocorreu há quase 2000 anos atrás. Esse é um primeiro ponto, a Bíblia não é apenas um compêndio de histórias, apesar de ela estar recheada delas. A Bíblia, na intenção de seu autor, é através desses episódios, desses encontros, desses relatos, trazer-nos princípios relevantes para uma vida, ainda que noutra geração, noutra época, num outro lugar. O que está em jogo aqui não é apenas o protagonista desse relato,
um homem que trabalhava na Receita Federal. O que está em jogo aqui é a relação que o verdadeiro protagonista da história, Jesus Cristo, a relação que ele teve com ele. Que coisas, que princípios, que elementos podemos tirar dessa história que podem influenciar a nossa vida e podem nos estimular a avançar com mais qualidade, ou de um jeito melhor. Esse episódio ele se dá poucas semanas antes da morte de Jesus. Quando a gente lê as Escrituras, a gente percebe que a morte de Jesus, e vamos trabalhar um pouquinho isso essa semana, não foi um acidente da história, não foi apenas um assassinato, ou não foi apenas uma entrega, ou não foi apenas uma ação passiva de Deus em permitir que fizessem aquilo com seu filho. Não, foi um plano elaborado desde quando a necessidade surgiu. Um plano bem delineado, ele não foi pego de surpresa. E Jesus agora faz um percurso da periferia chamada Galileia para a capital chamada Jerusalém, ou daquela região da Galileia para a região da Judéia, e ele faz esse percurso sabendo que é a última vez que vai percorrer esse trajeto, sabendo que cada passo que dá em direção a Jerusalém é um passo em direção à morte. E é interessante porque quando a gente sabe que alguma coisa muito importante vai acontecer, a gente é muito mais cauteloso nas nossas ações. Jesus era alguém que tinha um controle extraordinário sobre a sua agenda. Era alguém que submetia seus planos à orientação do Pai Celestial. E Jesus ele passa em Jericó pela última vez, tendo uma coisa para fazer dentro da cidade. Dentro da cidade, no relato lemos, tinha um homem, o nome dele era Zaqueu, ele era um maioral dos publicanos. Vamos trocar por arroz e feijão isso aqui. Ele era um cara do alto escalão da Receita Federal. Ele tinha, sob a sua responsabilidade, uma junta de funcionários que cobravam impostos. Só que é interessante porque quem recebia os impostos naquele período eram os romanos. Os judeus estavam sob o jugo romano, eles pagavam impostos aos romanos. E Zaqueu era um judeu, então há aqui um conflito estranho, porque você vê um camarada trabalhando para uma outra nação. Na perspectiva de um judeu do primeiro século, alguém que trabalhasse para os romanos para tirar dinheiro do seu próprio povo era um traidor. Eles odiavam esse tipo de gente. E a Bíblia dá um outro detalhe, ainda diz que ele era baixinho. Você já reparou por que baixinho, normalmente eles conseguem uns postos mais elevados assim, não? Eu vou te dizer, eu tenho a minha teoria. Primeiro, eles são esquentadinhos. Reparou? E alguém um dia me disse, olha pastor, eu vou te dizer, eu sei porque que os baixinhos são esquentadinhos, porque como tem pouco lugar para o sangue circular, rapidinho chega na cabeça, então, eles já são mais, dizem que o baixinho, ele não tem pavio curto, ele tem pavio embutido. E é fácil, esse tipo de gente, eles conseguem se destacar, sabe? Porque se não der para ganhar na altura, ganha no grito, reparou? Então, não é à toa que Zaqueu, um baixinho, você sabe que um judeu, normalmente eles são pequenos. Agora, se a Bíblia diz que o judeu ainda é baixinho, era um tampinha mesmo. Uma ilustração clara aqui para você, certo? Em carne e osso. Tampinha. Não foi difícil ele se destacar. Então ele foi subindo de posto. E ele ficou rico. Sabe, eu fico pensando, sabe, porque às vezes você, na leitura do texto bíblico, você tem que deixar a imaginação completar a cena. Eu fico pensando, uma casa, era Jericó, cidade das palmeiras, então ele tinha um jardim extraordinário. Quem sabe até uma vista para o Jordão, que fazia a margem oriental. Eu fico imaginando os 4 camelos na garagem, sabe, primeiro século. Os filhos estudando nas melhores escolas, usavam as roupinhas de marca, tal. Só que é o seguinte, o trabalho dele, ainda que lhe trouxesse muito dinheiro, lhe trazia também muita antipatia. Ele não tinha amigos. Os seus patrícios o consideravam um traidor. Então, pensa num cara que tinha tudo, mas tinha uma clara sensação de que faltava alguma coisa. Pensa num cara que quando ouviu falar que Jesus de Nazaré, o Galileu, ia passar na cidade, sentiu algo estranho dentro do coração. Você sabe que a religião para muitos acaba sendo uma espécie de muleta. Alguns estudiosos, quando fazem uma análise dos movimentos religiosos, acabam identificando que
as nações com maior poder aquisitivo acabam tendo um certo esfriamento na sua religiosidade. Países que não chegaram ao ponto de se tornarem emergentes, ou que vivem numa condição mais simples, países de terceiro mundo, esse fenômeno religioso, ele acaba se tornando um pouco mais expressivo. A impressão que dá é que as pessoas que sentem mais carências e necessidades, do ponto de vista material, acabam se apoiando no intangível, no sobrenatural, uma espécie de ajuda para poderem vencer na vida, ou para poderem vencer a própria vida. E é estranho, porque esse episódio relata alguém que, do ponto de vista material, não tinha nenhum tipo de carência, era alguém estabilizado, mas sentia uma necessidade estranha. E eu quero dizer um negócio para você, eu quero ser atrevido ao dizer um negócio para você aqui hoje à noite. Nós fomos programados, fomos criados com uma espécie de espaço em nossa alma, um espaço que não varia tanto no tamanho, mas um espaço com um formato específico. Você já viu aqueles testezinhos que eles fazem com crianças e até com chimpanzés? A bolinha, o quadrado e o triângulo, e aí tem que encaixar os objetos do formato naquele formato correspondente, naquele espaço correspondente. Você já viu esse tipo de testezinho? Eu queria usar isso para ilustrar para você, e é um atrevimento meu dizer isso, mas eu queria dizer isso para você. Você e eu temos um espaço dentro da alma, que tem o formato de Deus. Qualquer tentativa de preencher esse espaço com coisas, não vai passar de uma mera tentativa. Daí você vê algumas pessoas dizendo, eu achei que ia me contentar quando me formasse numa universidade, e depois que eu alcancei o diploma, eu senti que faltava alguma coisa. Eu achei que eu ia me satisfazer quando constituísse família, ou quando tivesse filhos, e depois de ter alcançado isso, eu também senti que estava faltando alguma coisa. Eu achei que eu ia ter um pouco mais de sossego quando saísse do aluguel e comprasse minha casa própria, mas eu já tenho duas e uma na praia, e ainda sinto que falta alguma coisa. Tem muita gente que diz isso. Alguns não têm coragem, porque vivem, estampam e vivem de uma certa imagem, mas essa busca nossa constante de ter algo dentro de nós suprido e preenchido, ela só vai acabar quando de fato a gente encontrar a única, entre aspas, coisa nesse universo que tem o formato desse vazio. Zaqueu tinha um negócio com ele, ele soube que Jesus ia passar. Eu fico pensando, que tipo de notícia havia chegado aos ouvidos de Zaqueu, porque houve nele uma expectativa em ter um encontro com Jesus. Eu não sei, mas nós já estamos falando do finalzinho do ministério de Jesus. Os últimos 3 anos ele havia feito um bocado de coisa, a notícia se espalhou. A Bíblia diz que Jesus não podia entrar em algumas cidades porque a multidão o apertava. Jesus teve que várias vezes driblar o negócio ali. Há relatos de que ele havia curado um leproso com um toque, o que a lei proibia. Já pensou? Houve relatos de que Jesus havia caminhado sobre o mar, acalmado uma tempestade. Isso causou um espanto. Mas eu não sei se foi isso que pegou Zaqueu de jeito, eu não sei. A minha suspeita é que mais do que andar sobre o mar, mais do que tocar um leproso, mais do que mandar alguém que não podia andar, se levantar e levar a própria cama voltando andando para casa, a minha suspeita é que o que mexeu realmente com Zaqueu é que Jesus comia com gente que ninguém queria andar. Ele comia com os rejeitados, aqueles que viviam à margem da sociedade. Era estranho, porque os pecadores se sentiam atraídos. Ele, incólume, sem nenhum defeito, santo, puro. Havia uma atração. Prostitutas não se sentiam rejeitadas diante dele. As pessoas tinham uma coisa estranha. Jesus, inclusive, foi acusado de sentar com pecadores e comer com eles. Eu tenho a suspeita de que o que atraiu Zaqueu não foi as vantagens físicas, ou foi a multiplicação de pães às margens do mar da Galileia. Eu acho que não foi isso, sinceramente. Zaqueu achava que ninguém podia gostar dele, e a minha suspeita é que quando ele descobriu que Jesus podia manifestar simpatia por qualquer um, e que o desejo dele era ter as pessoas perto de si, Zaqueu achou que podia ter uma chance. Mas havia um problema, ele era baixinho, tinha muita gente. Jesus tinha acabado de curar um cego na beira do caminho, e agora está entrando em Jericó.
Então ele corre. Ele sobe numa árvore. E eu fico assim, eu já disse, deixa a imaginação completar a cena. No fundo, Zaqueu escolhe uma árvore, porque ele não acreditava que Jesus teria um espaço na agenda dele para ele. A impressão que dá é que ao subir numa árvore, aquele alto funcionário da Receita Federal se contentaria em apenas olhar Jesus passando de longe. E a impressão que eu tenho é que alguns sentem uma certa atração por Jesus, mas têm se contentado em apenas olhá-lo de longe. Não há uma relação íntima, não há um contato pessoal. E a gente sobe nas arvorezinhas da vida, querendo, mas não querendo. Às vezes, a dúvida, será que isso realmente é para mim? Às vezes até um certo preconceito. Afinal de contas, eu tenho uma imagem a zelar e como é que eu vou me expor desse jeito? Ou quem sabe uma certa descrença no tipo de percepção que ele vai ter de mim. Afinal de contas, se ele soubesse quem eu sou e o que eu já fiz, ele não vai ter tempo para mim. Eu sou apaixonado por Jesus Cristo. Porque a impressão que dá ao ler esse texto é que ele foi na cidade só para fazer aquilo. Eu fico imaginando, sabe? Eu fico imaginando Jesus saindo do caminho. Eu fico imaginando aquela multidão apertando ele de tudo quanto é canto. E ele deixando o trilho que levava ao centro da cidade e já indo mais assim para a margem, onde tinha algumas árvores ali. Eu fico imaginando aquela massa de gente assim, aquele movimento, Jesus ali no meio. Eu fico imaginando Jesus estacionando debaixo da árvore. Eu fico imaginando, sabe? Eu fico imaginando o que não estava passando no coração de Zaqueu. Afinal de contas, ele queria um vislumbre, mas Jesus estava cada vez mais perto. Ele queria apenas dar uma olhadinha, mas Jesus estava cada vez mais perto. E Jesus foi exatamente lá onde ele estava. Jesus olha para cima, e Jesus diz assim: ó Zaqueu, isso é espetacular, porque nunca haviam se encontrado antes. Jesus manifesta na expressão que usa para iniciar esse diálogo assim: eu te conheço, rapaz. Eu sei exatamente quem você é. E Zaqueu, faz favor, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na tua casa. Espetacular relato. Fantástico, porque a impressão que dá é que assim: ei Zaqueu, não basta para você uma olhadinha de longe. Tem que fazer parte da tua vida. Tem até uma música aí, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, já virou até funk esse negócio aí. É baseado nesse relato aí. Sim, Jesus olha para ele e fala assim: olhadinha de longe não dá, Zaqueu, eu vou ficar na tua casa, eu vou comer com você hoje, eu vou jantar, o que tiver lá eu como. Desce depressa. Eu preciso encerrar, mas assim, essa é uma expressão que me intriga, porque você não vê. Lendo a Bíblia, você não vê Jesus atucanado olhando para o... Desculpa, essa é uma expressão que eu aprendi, mas você não vê, pode ser que não queira dizer nada para você, mas você não vê Jesus assim, agoniado, olhando para o relógio, como que dizendo assim: eu estou cheio de coisa para fazer. Você não vê Jesus sendo abordado no meio de um negócio lá, ele diz assim: não, agora não dá, eu preciso... Você não vê Jesus assim. Jesus tem um pleno controle das coisas, mas a expressão que ele usa nesse contato com Zaqueu é assim: ei, para isso aqui não dá para esperar, então você desce depressa. A impressão que dá é assim, ó, quando o assunto é deixar Jesus entrar na sua vida, você não pode fazer uma decisão, uma prestação, você não pode adiar, você não pode jogar para frente. Quando eu me formar, quando eu tomar jeito, quando eu conseguir pagar minhas dívidas, quando eu conseguir controlar meu gênio, quando eu... Não, a impressão que dá é quando Jesus fala com ele: desce depressa assim, ó, tua única chance é eu entrar na tua casa, tua única chance é eu entrar na sua vida. Zaqueu, desce depressa, não dá para ser amanhã, é agora. Mais tarde o apóstolo Paulo diz assim, ó: hoje, quando ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da salvação. Essa é a perspectiva bíblica. Pode ser que eu esteja falando para algumas pessoas aqui que tem se
que tem namorado. Não, para falar a verdade, tem apenas flertado com Jesus. Tem apenas trocado alguns olhares. Hoje você precisa sair daqui com as mãos dadas, de mãos dadas com Ele. Desce depressa. Desce depressa. É incrível, porque mal Jesus fala, Zaqueu está descendo, mas vamos apenas supor uma coisa que não está no texto. E se Zaqueu tivesse argumentado com Jesus? A Bíblia diz que ele desceu na hora, mas se Zaqueu tivesse argumentado com Jesus, tipo assim: ah, Senhor, eu tenho sido um menino mau, estou fazendo um monte de coisa que não devo, e aí é o seguinte, Senhor, a minha casa está uma bagunça, está tudo virado, Senhor, prega um sermão aqui, eu vou lá em casa, ajeito as coisas, aí o Senhor janta comigo. Se Zaqueu tivesse dito assim: Senhor, o Senhor sabe com quem o Senhor está falando? Você sabe quanto dinheiro eu desviei no último ano? Você sabe quantas vezes eu fui injusto na cobrança dos impostos? Sei lá, Zaqueu podia ter argumentado um bocado de coisa. Zaqueu não argumentou, mas será que a gente às vezes não argumenta? A impressão que dá é que às vezes a gente se engana, a gente cai numa cilada em pensar assim, ó, eu primeiro vou organizar a minha vida, depois eu vou ter um compromisso real com Jesus. Olha para mim aqui, quero dizer um negócio muito sério para você, isso é uma cilada. Não há melhora a ser feita para Jesus entrar na sua vida. Nenhuma melhora a ser feita para Jesus entrar na sua vida. Porque a melhora, a transformação é efetuada exatamente porque Ele entra na sua vida. Não se engane em tentar se ajeitar para que depois Ele possa fazer parte do teu cotidiano. Isso é uma cilada. Sabe quando você vai chegar nesse ponto de Jesus, de estar bem ajeitado para Jesus poder entrar? Nunca, jamais. O negócio dele, a especialidade dele é lidar com gente torta. Essa não tem sido muito a especialidade da igreja, quero dizer isso para você. Para falar a verdade. É uma vergonha como a gente faz algumas coisas. Sou pastor. E nós perdemos uma habilidade que tínhamos no início. A habilidade de receber as pessoas que não estão prontas. A habilidade de receber as pessoas tais quais elas estão. A habilidade de não olhar com julgamento. A habilidade de tocá-las mesmo sujas. A habilidade de não termos vergonha de lidar com as pessoas que não têm um histórico muito bonito de ser lido. Perdemos essa habilidade. Mas Jesus não. Ah, Jesus não. A especialidade dele é tirar o melhor do pior. É recuperar a gente que não tem mais jeito. Zaqueu desceu. E só foi ele descer da árvore, a turminha já começou a azedar o caldo. Isso é uma vergonha. Se esse cara soubesse quem ele é, como é que vai para a casa desse miserável aí? Semana passada mesmo lesou um cunhado meu. Jesus não está nem aí, gente. Jesus não está nem aí para que as pessoas vão dizer, porque o negócio dele é você. Eu não sei te explicar, mas ele ama a gente. Pastor, o senhor não conhece minha história? Não mesmo. Mas a despeito da tua história, ele te ama. Essa semana a gente vai dar alguns passos nessa direção. Uma música vai ser cantada agora. Vocês ainda têm mais 2 aulas pela frente. Uma música vai ser cantada agora. Eu escolhi essa música. Porque ela traz consigo uma mensagem bem simples. A chance que Deus dá de, independente de como você estar bem com Ele. De não é só quando tudo vai bem, mas mesmo quando as coisas vão mal. O negócio dele é você. O negócio é que Ele precisa entrar na tua vida. E essa música fala de uma chance
que você tem, mesmo no meio da crise, de permitir que Ele faça parte da sua história. E eu queria me atrever, baixinho e atrevido, né, gente? Desculpa. Eu queria me atrever a mais uma coisa. Eu queria me atrever a, enquanto esse menino canta, eu queria fazer um convite a você. Queria dar a chance de você, hoje à noite, antes de sair daqui, manifestar publicamente que você quer que Jesus faça parte da tua vida. E é simples. É apenas você se colocar em pé. Onde você está? Porque depois da música eu queria fazer uma oração por estes, que quem sabe tem tido uma experiência à distância, só flertando de longe, mas hoje querem dizer, não, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Eu queria dar essa chance de você tomar essa decisão. Enquanto ele canta, você tem alguns minutos, não precisa ser no início da música, pode ser ao final dela. Mas eu queria me atrever a oferecer a você essa oportunidade. Vou estar aqui orando por você. Como é bom ser cristão quando tudo vai bem do seu lado. Os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com você. Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia. E o dinheiro se tem pra fazer o que bem se entender. Não é fácil cantar, não é fácil falar e passar a não pensar no amanhã, sem talvez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e doenças lhe afligem, e a fama já não mais existe, é mais fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição. Pois ao invés de orar e confiar em Jesus, você crer no seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixe passar essa chance de viver o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Fique junto de Deus e não deixe passar essa chance de viver o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Só assim a vitória e a paz você vai
reencontrar, Nosso Deus e Pai, alguns dos teus filhos arriscaram-se a colocar-se em pé, publicamente, para manifestar uma decisão, pedindo que o Senhor comece a fazer parte da vida deles. Entenderam que somente uma relação íntima pode dar jeito de ajeitar as coisas. Zaqueu nem havia chegado em casa, já tinha se comprometido a entregar metade de seu patrimônio aos pobres, porque havia sido ganho através da desonestidade. Publicamente havia dito: se eu for desonesto, como a lei exige, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus nem tinha entrado direito na casa dele e as coisas já começaram a mudar. Tem gente aqui, Senhor, que está precisando de ajuda. Tem dificuldade de dominar um temperamento difícil. Vive em conflito familiar. Alguns vieram de lares despedaçados, criados só pela mãe ou só pelo pai. Alguns têm conflito com seus irmãos. Mas estão aqui, lutando, Senhor. Se matricularam nessa universidade porque querem dar vida a algo melhor, querem oferecer para a vida também algo melhor. Por isso precisam de ajuda. Porque existe algo dentro deles que mesmo depois de essas coisas se ajeitarem, ainda vai estar faltando alguma coisa. E não é uma coisa, é uma pessoa. Nosso coração, o espaço que tem nele, tem o formato de Jesus Cristo. Eles ficaram em pé porque estão dizendo ao Senhor que desejam que o Senhor Jesus, de uma vez por todas, comece a influenciá-los em cada um dos aspectos de suas vidas. Leve-os em tua paz, ainda para as horas de estudo de hoje e para essa rotina estressante da semana, que todos estejam sob a tua bênção e sob os teus cuidados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã.